E aí, irmão em Cristo, beleza? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Aimee e é um prazer estarmos aqui trazendo algo novo nesse canal. Como vocês podem ler no título do vídeo, nós estaremos trazendo uma série de podcasts para vocês. Como o mundo ele está sempre evoluindo, nada mais justo do que esse canal evoluir também, não é mesmo? Bom, e o tema da nossa série de podcasts é Ciência e Bíblia. E para o nosso primeiro podcast, vamos tratar um pouco sobre a ciência no ponto de vista da religião. Bora comigo para esse podcast! E para darmos início ao nosso primeiro podcast, eu já entro com uma bela pergunta de impacto. O que é ciência? Será que você, ouvinte, saberia descrever o que é a ciência? Acredito que, como eu, você já fez essa pergunta por diversas vezes, mas, infelizmente, nunca encontrou uma resposta para ela, não é mesmo? Então, eu decidi pesquisar um pouco sobre o assunto, e isso me levou a um grande químico, ganhador por 2 vezes do Prêmio Nobel, um de Química e outro de Paz, o famoso Linus Pauling, o qual disse que a ciência é a busca da verdade, um esforço para entender o mundo. Quando pensamos dessa forma com relação ao ponto de vista do químico, podemos ver que a Bíblia ela tem muito a dizer sobre a ciência. Afinal, é na Bíblia que encontramos as verdades. Em vários lugares, a Bíblia diz a verdade por meio da história e da própria ciência. E agora, analisando o ponto de vista de um dos maiores crânios humanos. Bom, eu acredito que você já deve saber de quem eu esteja falando, não é mesmo? Sim, é ele mesmo, Albert Einstein. E esse senhor Albert Einstein, como todos ou a maioria sabe, ele foi um grande físico alemão. Possivelmente ele não era religioso, seguindo aquele ramo de que os cientistas não são ligados à religião, né? Porém, Einstein não refutava a religiosidade. Pelo contrário, além de venerar a ciência, ele também levava em consideração a religião. E no seu ponto de vista, a ciência é apenas um instrumento para alcançar certos objetivos. Ele declara que o que esse instrumento cria em mãos humanas depende inteiramente da natureza dos objetivos que se mantêm vivos em meio à humanidade. E após essas metas serem fixadas, o método científico lhe oferece um meio para atingi-las. Conforme essa colocação de Einstein, é possível analisar que a ciência nada mais é do que um controle remoto na mão dos seres humanos. Ou seja, o homem ele tem o domínio da ciência, e isso nós podemos ver ao longo dos anos. Porém, e a religião? Quem pode ter o domínio da religião? Ou será que já existe alguém que domina a religião? Einstein ainda declara: uma ciência sem religião é paralítica e uma religião sem ciência é cega. Por meio dessa análise crítica, nós percebemos que tanto a ciência como a religião estão interligadas. A ciência ela não pode existir totalmente sem a Bíblia e a religião. Como tratamos anteriormente, a própria Bíblia está centrada na história e na ciência, e isso é perceptível quando lemos a história do povo judeu ou quando analisamos as frases silogísticas ditas pelo próprio Jesus. É notável o uso da ciência no meio cristão, e também é verídico que existe uma disputa entre as tais. Mas, em um mundo de verdades absolutas, a ciência e a religião elas estão no mesmo processo. Ambas estão buscando pela verdade. No meu ponto de vista crítico, eu realmente não vejo a religião sem a ciência ou a ciência sem a religião. E quando eu me refiro à ciência, eu englobo todas as formas de ciência, seja histórica, arqueológica, teológica e também da religião. Pensa comigo, como a Bíblia sendo um livro repleto de informações que são importantes para a humanidade, não faria parte da ciência? A própria história humana está inteiramente ligada à ciência e à religião. Agora eu indago a vocês mais uma vez. Se a Bíblia nunca tivesse existido, será que a ciência poderia confirmar a existência de diversos povos e civilizações da história? Essa pergunta ela vai gerar um belo de um embate, visto que alguns acreditam que a ciência é a base e outros acreditam que a religião é a base para boa parte das descobertas do mundo.
Ou será que se a ciência nunca tivesse existido, a Bíblia teria o reconhecimento que tem hoje? Ou seria apenas mais um livro sem respostas? Com essa pergunta, não quero impor dogmas ou crenças referentes ao livro, a Bíblia, mas levando em consideração que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Isso a torna importantíssima para a história. Será que mesmo sem a ciência, a Bíblia continuaria sendo esse grande livro? Lançadas as perguntas, agora é o momento para refletir e tentar encontrar uma resposta. Com isso, estamos chegando ao final desse podcast. Como vocês perceberam, os nossos podcasts vão apresentar temas curtos e mais diretos. E para concluir o nosso primeiro podcast, eu deixo um versículo da Bíblia e uma frase de impacto relacionada ao tema de hoje. Para o versículo bíblico, eu deixo a meditação no livro de Colossenses 2:8, o qual diz: Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. E a nossa frase de impacto é de um dos maiores matemáticos e cientistas da computação, Alan Turing, o qual diz: a ciência é uma equação diferencial e a religião é a condição de contorno. E aí vai mais uma reflexão para vocês, centrada no ramo de exatas, só para quebrar um pouco esse debate científico e religioso de hoje. E chegamos ao final do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido mais sobre ciência e religião. Também espero que o tema desse podcast tenha servido para compreendermos nosso ponto de vista sem impor regras ou dogmas, mas sim abrindo a porta para o questionamento e para o conhecimento. Que Deus abençoe a todos e esperamos vocês para o nosso próximo podcast.